Na última quinta-feira do dia 19, o canal NBS participou de uma palestra promovida pela OAB de Mauá. Uma promoção por meio do presidente Dr. Joselito Rodrigues de Paula e coordenação de Dr. Matheus Ferreira e todos os seus membros. A palestra ela foi com o renomado advogado especialista em direito eleitoral, o Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, que trouxe uma série de esclarecimentos a mais de 100 pessoas presentes, entre pré-candidatos, dirigentes partidários e advogados, que saíram enriquecidos de informações e respostas às dúvidas sobre as novas regras eleitorais que já estão valendo para as eleições de 2016 pela nova reforma política. Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo é advogado especialista em direito eleitoral, professor universitário, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Também conselheiro estadual da OAB São Paulo e presidente da Comissão Especial de Relações com o Poder Legislativo da OAB de São Paulo. Dr. Alexandre Rolo, durante a palestra, orientou e esclareceu os presentes de muitas das novas regras aplicadas para as eleições de 2016. Salientou de cuidados e concedeu orientações de como planejar com cuidado e antecedência a campanha eleitoral para não correr riscos de impugnação ou julgamentos que possam impedir a uma candidatura. Então, quantos candidatos a vereador cada partido poderá lançar? Resposta: 1,5 ou 150% o número de cadeiras em disputa. Então, para dar um número fácil, de conta fácil, porque eu não sou bom em conta. Se num determinado município são 20 cadeiras, quantos candidatos cada partido poderá lançar? 30 candidatos. 1,5, o número 20 vai dar o resultado, aí vão ser 30 cadeiras. Então sempre 150% do número de cadeiras. Registro. Os registros das candidaturas devem ser apresentados até às 19 horas do dia 15 de agosto. Mudou também. Até a última eleição municipal, o prazo era 19 horas do dia 5 de julho. Agora é 19 horas do dia 15 de agosto. Eu não estou falando, e a lei também não está falando, que vocês, partidos, precisam apresentar o pedido de registro no dia 15 de agosto. É até às 19 horas do dia 15 de agosto. E por que eu incentivo vocês de forma muito firme a não deixarem para a última hora os pedidos de registro? Porque quem fizer isso vai perder prazo de campanha eleitoral. Substituição de candidatos até 20 dias antes das eleições, exceto no caso de morte. Outro prazo aqui de substituição. Então, por exemplo, meu partido escolheu um determinado candidato a prefeito. No meio do caminho eu quero mudar, substituir esse candidato, o candidato renunciou ou o candidato foi impugnado. Para que ocorra a substituição, até 20 dias antes da eleição também, ou seja, até o dia 12 de setembro. Depois disso já não pode mais substituir, ok? Exceto no caso de morte. 30 é até 30, não é? O partido não precisa lançar o máximo de candidaturas. Vamos imaginar que o partido lance 20 candidaturas. Essas 10 vagas aqui que sobraram são as vagas remanescentes. Elas podem ser preenchidas depois, dentro do prazo até o dia 1º de setembro. Então, num primeiro momento, o partido faz a convenção e escolhe 20 candidatos. Num segundo momento, pode completar essas vagas remanescentes, desde que respeitado o prazo do dia 1º de setembro e desde que seja respeitado também aqui o critério sexual. No passado, última eleição municipal, os limites de gastos eram fixados pelos partidos, então o partido fixava o limite que quisesse. Era assim que funcionava. Agora não é mais assim. Essa resolução 23459 do TSE fez uma tabela de gastos de todos os municípios do Brasil e no que toca a Mauá, o prefeito poderá gastar R$ 1.206.560,92 no primeiro turno
e mais 361.968,28 no segundo turno. Esses são os limites. E o vereador poderá gastar, para vereador não tem 2 turnos, é um turno só de eleição. Vereador poderá gastar no máximo 138.061,55, então esse é o limite máximo de gasto para vereador. 138 mil, o vereador não pode gastar mais do que isso na sua campanha. Se eu gastar mais, resposta, multa de 100% do valor em excesso, mais apuração de abuso do poder econômico, se for o caso. Abuso do poder econômico que pode resultar na cassação. Fontes de custeio, como é que eu posso custear minha campanha eleitoral? Recursos do partido, fundo partidário, recursos próprios e doações de pessoas físicas. Os candidatos que estão mais espertos e que têm também um pouquinho mais de dinheiro para gastar, que tem um pouquinho mais de dinheiro para gastar, esses candidatos já estão em pré-campanha. Porque, vejam, campanha, 45 dias, é tiro de 100 metros rasos, não vai dar para brincar. Então, quem já sabe disso já está fazendo a pré-campanha desde já, para colocar o nome perante o eleitor, etc, etc e etc. Propaganda eleitoral. Então, a propaganda eleitoral propriamente dita somente após o dia 15 de agosto. Posso dar entrevista? Resposta, posso. Posso dizer que eu sou pré-candidato? Resposta, posso. Posso apresentar plano de governo, dizer o que eu pretendo fazer, quais são as minhas propostas e as minhas qualidades? Resposta, posso. A única coisa que eu não posso fazer, pedido expresso de voto. Mas aí eu pergunto para vocês, diante de tudo isso que eu posso, ainda preciso pedir o voto explicitamente? Não preciso. Se eu estou dizendo, olha, sou pré-candidato a prefeito, minhas qualidades são essas e minhas propostas são essas, acabou. Eu não preciso pedir explicitamente o voto. Eu não preciso completar a frase dizendo, por favor, vote em mim. Eu não falo essa frase final. O resto eu falo tudo e não tem problema. Mas vai depender de cada juiz eleitoral, porque cada município tem o seu juiz eleitoral e cada juiz eleitoral tem a sua cabeça. Então vai ter juiz eleitoral, mas a lei é a mesma. Ótimo, eu sei que a lei é a mesma. Só que muitas coisas são subjetivas. Então vai ter juiz que vai ser mais rigoroso e vai ter juiz que vai ser menos rigoroso, mas o meu raciocínio é o seguinte: quem pode o mais, pode o menos. Então, se um candidato pode ir hoje na Globo dizer, sou pré-candidato, minhas propostas são essas e minhas qualidades são essas, não pode usar uma logomarca no adesivo no carro, por exemplo, adesivo no carro, eu acredito. Eu acredito. Por que eu, juiz, se eu fosse juiz eleitoral, eu ia pensar o seguinte: por que eu, juiz Joselito, eu vou pegar no pé desse adesivo, tá lá, a foto do Joselito embaixo, eu acredito. Então isso é propaganda antecipada. Agora, a pessoa ir na Globo, dar uma entrevista, dizendo, sou pré-candidato, minhas propostas são essas, minhas qualidades são essas, isso pode? Não tem muito sentido. Propaganda eleitoral em bens públicos, o que mudou? Mudou os cavaletes. Os cavaletes podiam na última eleição e agora não pode mais. Quero colocar uma mesinha no cantinho da calçada com um material, com um santinho para eu distribuir, isso pode. Após a apresentação da palestra, que esclareceu novas medidas adotadas com a nova regra da reforma eleitoral, os presentes puderam também fazer perguntas que foram respondidas por Rolo. Entre elas surgiu uma pergunta da pré-candidata Vanessa Bonfim, do PDT, que perguntou se um candidato pode fazer seu material gráfico sem a menção do nome do candidato a prefeito apoiado pelo seu partido. Um fato que aconteceu com ela em campanha passada. Rolo afirmou que sim. Você pode fazer campanha só sua, só proporcional, só, ok. A partir do momento que você vai para majoritária, aí tem que observar a proporção prefeito e 30% vice. Tem que colocar o nome do vice junto. Mas se não quiser entrar na eleição majoritária, você não precisa, faz só a sua. Mas o partido sempre fala que é obrigado a colocar, porque o partido quer enfiar a goela abaixo a campanha do majoritário também. Não é obrigado. Então, vamos deixar bem claro. Se eu quiser fazer propaganda só minha,
candidato proporcional, só minha e ponto. Eu não preciso fazer. É que normalmente essa exigência acontece, vamos explicar direito. Normalmente essa exigência acontece porque é o partido que financia o material. Ao que parece, nesta campanha será muito comum, pois muitos dos candidatos a vereadores vão preferir fazer campanhas sem ligação ao majoritário, o que podem, ao invés de ajudar, atrapalhar a campanha, tendo o seu nome associado a candidatos rejeitados popularmente hoje na cidade. O presidente da OAB de Mauá, o Dr. Joselito Rodrigues de Paula, falou com nossa reportagem, porém tivemos problemas técnicos com a sua imagem. Dr. Joselito avaliou como positiva esta vinda de Dr. Alexandre para a cidade de Mauá a esclarecer as dúvidas, por ser ainda novidade devido a mudanças, pois até os profissionais da advocacia precisam se reestruturar aos novos moldes. E que Dr. Alexandre, por ser um especialista, muito contribuiu com a sua vinda e se comprometeu a colaborar com a OAB de Mauá em caso de possíveis dúvidas e casos novos que possam surgir durante o processo eleitoral. Aqui do meu lado, Matheus Ferreira, que também é um advogado, Dr. Matheus Ferreira, que também é um dos organizadores para que esse evento aqui na OAB, aqui no Clarice Lispector, pudesse estar acontecendo. Doutor, tudo bem? Tudo bem, e você, Nilton? Graças a Deus, tudo ótimo. Doutor, qual foi a impressão com relação a essa palestra? Foi aos contentos? Você acha que foi um tanto esclarecedora como se previa? Eu acho que foi ótimo. O Dr. Alexandre Rolo teve uma oportunidade de esclarecer as dúvidas, não somente para os advogados, mas também para todos os pré-candidatos que foram convidados ao evento. Também aqui destacar a importância da diretoria da OAB. Eu, como presidente da Comissão de Direito Eleitoral, tive a ideia e o Joselito topou, e o Dr. Alexandre também, de abrir essa palestra para todos os interessados. Então a gente saiu do ciclo de advogado e fomos para todos os interessados. Então a palestra teve mais de 100 pessoas aqui, né, Nilton? Eu acho que foi sensacional, foi um sucesso. Isso ajuda tanto aos candidatos, aos partidos e a população de modo geral, né, que de certa forma se sente um pouco mais protegida com relação às normas do que se pode e o que se não pode nas eleições, não é isso? Com certeza, e a OAB de Mauá vai ter um papel fundamental, imparcial nessas eleições, de esclarecer cada oportunidade, as regras e também contribuir para o processo eleitoral. Obrigado, doutor. Opa, tá mais, Nilton. Obrigado pela presença. Ao final, Dr. Alexandre Rolo falou com nossa reportagem. E o canal NBS tem a satisfação de poder entrevistar ele, que acabou de palestrar aqui juntamente com os advogados, esclarecendo tantas e tantas dúvidas. Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. É um prazer estar falando com você. O prazer é todo nosso e parabéns pela linda palestra e esclarecedora pra gente. Obrigado. Doutor, duas perguntas que nós temos aqui. Quais são os avanços que trouxe hoje a reforma eleitoral para essas eleições de 2016, se é que houve avanço? Olha, Nilton, eu podia declarar como um avanço, por exemplo, a questão da eleição proporcional, que na época do Enéas, por exemplo, ele, como puxador de voto, poderia eleger gente, ou candidatos com 1 voto, com 2 votos, com 5 votos. E agora nós temos aí uma chamada, aquilo que eu chamo de nota de corte, que é para o vereador se eleger, ele precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral para ser eleito. Ou seja, essa regra nova faz com que haja uma diminuição da distorção existente na eleição proporcional. Beleza. E essa reforma política, ela intensifica ou ela limita aos candidatos que queiram aí disputar vagas aí nesse ano de 2016? O grande problema, até comentei na palestra em relação a essa chamada mini-reforma eleitoral, é a limitação da propaganda eleitoral. Na verdade, nós estamos chegando num ponto em que a campanha está ficando praticamente secreta. E essa limitação na campanha e na propaganda eleitoral faz com que haja uma dificuldade do surgimento de novas lideranças. Então, esse é um ponto ruim, um ponto criticável. Beleza. Nós falamos então aqui com o Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, que nos palestrou aqui no Clarice Lispector, um evento promovido pela OAB aqui da cidade de Mauá. Mais uma vez, doutor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Nilton, e estou à disposição. Canal NBS, Tribuna Online ABC.